Uma boa noite a todos. Irmão, vamos abrir a Bíblia em 2 Coríntios. Segunda Coríntios, capítulo 4. Começando no versículo 1. Pelo que tendo esse ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Pelo contrário, rejeitando as coisas que por vergonhosas se ocultam, não andando com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus. Antes, nos recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus pela manifestação da verdade. Mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhe resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor, e a nós mesmos como vossos servos, por amor de Jesus. Porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz, Ele me resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Pois bem, irmãos, eu escolhi aqui duas palavras, treva e luz. Depois nós vamos ver outros versículos na Bíblia também a respeito disso. Mas vamos fixar nosso pensamento a respeito disso. Trevas e luz. Trevas, todos nós sabemos, com a escuridão, onde a pessoa não tem como andar. A luz ilumina, tem a claridade para que possamos andar. E esse versículo 6 diz, porque Deus que diz, das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Olha o que Deus fez a nosso favor. O mesmo Deus com grande poder, quando Ele criou o mundo, Ele disse, haja luz e houve luz. E a luz se chamou-se dia, aonde nós possamos andar na claridade. A noite é trevas. Quem anda de noite pode tropeçar, cair no buraco e até perder a vida. E o Evangelho? Olha o versículo 3, que é bastante importante observar isso. Mas se o nosso Evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto. Eu lembro uma vez, eu conversei com um menino de 9 anos, e os pais não conheciam o Evangelho. Eu perguntei para ele, quem é o Salvador? Ele disse, o Salvador é Jesus Cristo. Respondeu, claramente. Então eu estava só pensando a respeito disso, como o Evangelho não é encoberto. Nós vimos que até pelas coisas que foram criadas, tais homens são indesculpáveis. Então, quando o homem olha para uma montanha que acha bonita, então Deus toca ali no coração daquela pessoa, mostrando que é Ele que criou as coisas. Ainda que a ciência quer negar, mas não adianta, no coração do homem vai essa realidade. Mas o Evangelho encoberto é para os que se perdem. E encoberto. Por que se perde? Olha o versículo 4 da resposta. Nos quais, dessas pessoas que se perdem, o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhe não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Veja como Satanás faz as coisas. Quando nós pregamos o Evangelho a uma pessoa, devemos de orar muito por aquela pessoa, porque Satanás vai trabalhar ao mesmo tempo.
para cegar o entendimento. Então, quando Deus quer abrir o entendimento desta pessoa, Satanás também trabalha ao mesmo tempo para cegar o entendimento. E muitas pessoas ouvem o evangelho e não crêem, porque Satanás conseguiu cegar o entendimento dessa pessoa e ela não creu. Por isso que é perdido, é os que se perdem. Mas Deus, na sua grande misericórdia, Ele resplandece com a luz do Evangelho da Glória de Cristo, que é o versículo 6. Vamos a outros pontos da Bíblia, irmão. Em João, no capítulo 8, o versículo 12, Evangelho de João, capítulo 8, versículo 12. De novo lhe falava Jesus, dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Quem é a luz para a salvação? É Jesus Cristo. Então, João, quando escreve aqui, ou seja, que Jesus falou: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas. E o que nós seguimos a quem? A Jesus. Porque Ele é a luz. E não andará nas trevas. Você bem no início eu falei duas palavras importantes: luz e trevas, ou trevas e luz. Então Jesus falou: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. Então essa luz é vida. Ela é vida. Importante a gente observar isso, irmãos. A luz, que é Cristo, é vida. Em Atos dos Apóstolos, irmãos, no capítulo 26 e o versículo 13... Ao meio-dia, ó rei, indo eu caminho fora, vi uma luz do céu mais resplandecente que o sol, que brilhou ao redor de mim e dos que iam comigo. Então, quando o apóstolo Paulo estava testemunhando perante o rei, ele disse: ó rei, ao meio-dia, isso lá no caminho de Damasco, uma luz brilhou mais forte que o sol. Quem era essa luz? Era o Senhor Jesus Cristo. Quando ele disse: Saulo, Saulo, por que me persegue? Quando ele apareceu a Saulo no caminho de Damasco, foi o Senhor Jesus. E foi bem ao meio-dia. Interessante esse ponto, irmão. Meio-dia é o momento de mais claridade do dia. E quando o Senhor apareceu, apagou o sol. Porque o Senhor é a luz. E ele disse: ao meio-dia, ó rei, indo eu caminho fora, vi uma luz do céu, mais resplandecente que o sol, que brilhou ao redor de mim, e disse que dos que iam comigo. Irmãos, é importante a gente ver esses pontos. Isso nos traz um ânimo de estar na luz. Todos os salvos estão na luz. Todos os salvos estão na luz. E essa luz é dada aos perdidos pela graça de Deus. Gratuito. Em Romanos, irmão, capítulo 13 de Romanos. E o versículo 12.
Vai alta noite e vem chegando o dia. Deixamos, pois, as obras das trevas e revistamos-nos das armas da luz. Então, esta luz que está em nossos corações, que é o Senhor Jesus Cristo, nós temos também um ensinamento da palavra de Deus, que temos que deixar as coisas das trevas. Se olhamos lá, quando eu comecei a ler em 2 Coríntios, tem uma grande informação a respeito das coisas das trevas. Então nós possamos acompanhar e conhecer plenamente a vontade de Deus. E aqui, essa carta que o apóstolo Paulo escreveu aos romanos e a nós, então ele vai alta noite e vem chegando o dia, deixando, pois, as obras das trevas e revistamos-nos das armas da luz. O que é as armas da luz? Essa palavra de Deus, que é Cristo. Então, quando estamos na luz, então não pode haver obra das trevas na nossa vida. Somos ensinados para que deixamos essas coisas. Porque o dia chega. E nós sabemos que o dia chega, que o Senhor nos tirará deste mundo que é tão terrível para nós quando estamos na esperança em Cristo. Mas na graça de Cristo é que vivemos dias a dias, ou dia após dia. Em Efésios, irmão, capítulo 5 de Efésios. Capítulo 5, versículo 8. Se olhamos os versículos anteriores, tem os ensinamentos como devemos viver na presença do Senhor. E chega esse ponto aqui. Pois outrora eres trevas, porém agora sois luz do Senhor e andai como filho da luz. Porque o fruto da luz consiste em toda a bondade, justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor. Não sejas cúmplice nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-a. Vimos que a palavra de Deus fala sobre luz e sobre treva. Interessante, importante a gente observar esses pontos, que fala sobre a luz e fala sobre as trevas. E assim, quando o dia passa, vem a noite. Anoitece, é treva. Amanhece o dia, é luz. Comparando nos dias deste mundo. Mas na nossa vida espiritual, irmãos, as trevas é o pecado, é a desobediência. Treva é obedecer ao inimigo. Que o Senhor Jesus, pelo seu sangue, naquela cruz, Ele nos lavou de todos os pecados enquanto vivíamos nas trevas. Pois outrora eres treva, porém agora sois luz do Senhor e andai como filhos da luz. Muito diretamente, essas palavras de Deus, esses versículos, nos mostra com muita clareza a nos viver na presença do Senhor. E daí fala do fruto da luz. O fruto da luz consiste em toda a bondade, justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor. Esse é o fruto da luz. E o fruto das trevas? O fruto das trevas é morte, é pecado, é morte. E o Senhor Jesus morreu na cruz por causa dos nossos pecados e porque nós andávamos nas trevas. Colossenses, irmão, só virar as duas páginas aí, Colossenses. O capítulo 1.
e o versículo 12. Dando graça ao Pai que vos fez idôneo, a parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Agora está falando a luz celestiais, aonde todos salvos estar com ele. E nesse momento a nossa amada irmã Estela está lá. Né? Está lá. Por quê? Ela andou na luz do Senhor. Ela creu. O versículo 26, irmão, esse ministério da luz, o mistério que estivera oculto dos séculos, das gerações, agora todavia se manifestou aos seus santos. Quer dizer que Deus, no seu grande propósito, que estava guardado com ele, desde os tempos eternos, ele manifestou em Cristo e revelou ao apóstolo Paulo para que esse evangelho chegasse a nós. Esse evangelho da glória de Cristo, da luz. Vamos pensando a respeito disso e vamos andando nessa luz. Primeira Tessalonicenses, irmãos. O capítulo 5 e o versículo 5. Vamos pegar o versículo 4 e 5, fica mais completo. Mas vós, irmão, não estáis em treva, para que este dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa. Portanto, vós todos sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da treva, não somos da noite nem das trevas. Aqui está falando de tempo mais distante. Está falando da vinda de Cristo. Está falando da vinda de Cristo para o reino milenar. E a Bíblia diz que os salvos não estão nesse dia para o julgamento. Então esse dia não apanha de surpresa. Porque nós não somos filhos das trevas. Por quê? Porque esse dia de juízo vai ser para os filhos das trevas. Não crê no Evangelho. E nós somos, portanto, todos vós sois filhos. Portanto, vós todos sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite e nem das trevas. E não durmamos como os demais. Pelo contrário, vigiamos e sejamos sóbrios. Quer dizer, com pensamento sadio, sóbrio. Não é como a pessoa que está perturbada, bêbada, ébria, que bem ajuizada nesse propósito de Deus. Porque não existe da parte de Deus loucura para o homem. Existe coisa correta. Muito simples e muito dedicada pelo amor de Deus para as pessoas. Em 2 Timóteo, irmão, no capítulo 1 de 2 Timóteo, o versículo 11. Segunda Timóteo, capítulo 1, versículo 10. Desculpe, versículo 10.
Olha que versículo importante isso aqui, irmão. Olha o que Jesus Cristo fez por nós. 2 Timóteo capítulo 1, versículo 10. E manifestado agora pelo aparecimento de nosso Senhor e nosso Salvador Cristo Jesus, o qual não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade mediante o Evangelho. O que Jesus Cristo trouxe aqui através do Evangelho? Trouxe a luz, a vida. A luz significa vida. Vida significa Cristo. Porque Cristo é a nossa vida. Para nós finalizar, Filipenses capítulo 2, versículo 15. Pode repetir o capítulo, que foi o versículo? Filipenses capítulo 2, o versículo 15. Mas vamos ler o 14 e o 15. Fazei tudo sem murmuração e nem contenda, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpável, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. Olha, irmão, aqui, como é importante a gente observar isso. Todas as coisas é feita com amor, sem murmuração e nem contenda. E o homem gosta de uma contenda. Qualquer coisinha já é um problema para contender. Contender significa brigar. Ter queixa contra o outro. Mas a Bíblia não faça isso. Tolerem. Se alguma coisa o irmão faz que não agrada, tolerem. Isso é importante. Porque se esse irmão faz alguma coisa que não agrada, talvez não está agradando a mim, mas a Deus ele está agradando. Então tem que tolerar, tem que pensar. Porque senão começa a murmuração. E murmuração é muito ruim para o salvo. É muito ruim para a luz. Que fazei tudo sem murmurações e nem contenda. Então, quando a pessoa murmura, ele está a ponto a contender, a brigar de boca, queixar-se, e assim por diante. Para que vos torneis irrepreensíveis. O que significa isso? Irrepreensível. Quer dizer, que não tem como ser repreendido. Quer dizer, ele está andando correto, não tem que ser repreendido. Irrepreensível. Sinceros filhos de Deus, inculpável. Olha aqui, inculpável. No meio de uma geração pervertida e corrupta. Aonde que nós estamos, irmãos? Estamos no meio da geração pervertida e corrupta. Que também nós éramos lá também. Mesma coisa. Quando estávamos lá, sem Cristo. Estávamos lá. Não possamos negar isso. Temos que assumir, porque estávamos lá. Mas o Senhor nos tirou. Satanás não teve o poder de cegar nosso entendimento. Cristo foi maior que Satanás em nossos corações. Ele iluminou essa luz em nossos corações. Agora somos instruídos como viver como filho da luz. E ainda diz, nós estamos no meio da geração corrupta e pervertida. Mas, no meio dessas pessoas, temos que ser o quê? Luzeiros. Tem que ser uma luz acesa. E para ser uma luz acesa, tem toda a instrução de viver uma vida de santidade, como convém à vontade do Senhor. Amém?